Hoje nós estamos recebendo no programa Memória da Advocacia Pública, talvez o maior advogado público do Brasil, Dr. Armando Marcondes Machado Júnior. Dr. Armando foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo por 4 vezes. Dr. Armando foi o que criou o Congresso Nacional dos Procuradores do Estado de São Paulo, que este ano retorna na sua 47ª edição aqui na capital. Então, nós vamos ouvir o depoimento do Dr. Armando sobre o período dele na Procuradoria do Estado e as principais lutas que ele empreendeu. Também conosco o Dr. Paulo Francisco Bastos von Bruck Lacerda, grande colega nosso, muito amigo do Dr. Armando, veio para a Procuradoria graças ao Dr. Armando e está aqui conosco para participar da conversa com o Dr. Armando. Dr. Armando, o senhor está com a palavra. Eu ingressei no primeiro concurso público que houve para a carreira de procurador do Estado. Antes disso, eram nomeações de nomeações sem concurso, indicação do governo, né? Bem, mas vamos direto para o que interessa. Lembro desse prédio porque a sede da associação foi comprada na minha diretoria e eu que inaugurei em 20 de dezembro de 1973. Foi o meu último encerramento do meu mandato. Meu último mandato, o 4º mandato. E com a presença de todas as autoridades, só que era no 23º andar. Isso. Depois vocês fizeram uma troca, uma coisa diferente, que está aqui no 13º, né? Mas, enfim, o grande problema da carreira, quando nós ingressamos, era o salário. Um salário vil que resultou na retirada de centenas de procuradores que eram procuradores do Estado e que desistiram para fazer concurso para promotor, juiz, na área federal, Raimundo Pascoal Barbosa e outros grandes nomes, deixaram a carreira com cartas que eu tenho transcritas que estão aqui, se despedindo, dizendo que era impossível eles continuarem na Procuradoria com o salário vil. Então, se viu que era o grande problema na época. Um salário bem baixo mesmo. Bem, a velha guarda sempre insistia numa tese que eu era calouro, tinha acabado de ingressar, uma tese de que devíamos ter equiparação a promotor e a juiz de direito. Olha, isso é uma coisa completamente impossível, porque são distintas as carreiras, né? O juiz de direito é uma instituição de um jeito, o Ministério Público é de outro, e a Procuradoria do Estado, a Advocacia Pública, é outra. Eu nunca achei certo tentar isso. Foi um caminho que nunca deu certo, porque nunca, governo nenhum vai fazer esse tipo de equiparação, né? Então, a coisa continuava ruim e o pessoal saindo da carreira, né? Bem, o doutor Laércio Francisco dos Santos, que foi um grande procurador-geral, muito amigo dos funcionários, dos colegas, ele estudou também na São Francisco, mas ele é bem antes de mim, né? Ele tentou a verba honorária, mas não teve êxito, porque isso é uma coisa complexa, como eu vou demonstrar aqui, que não podia ser assim, você fazer um contato e conseguir verba honorária. Isso é uma estrutura, uma coisa que demoraria mesmo, e ele não teve sucesso, né? Eu conversei na época com o doutor Laércio dizendo o seguinte: o senhor fica na sua condição, não se envolva, porque isso arranha o procurador-geral, ele participar, falar com o governador e tal, e não conseguir, né? Fica mal o procurador. Ele é uma pessoa interessada na carreira e tal. Falei, deixa isso para a entidade de caixa. A entidade de caixa é para isso. É para fazer contato, fazer isso, ganha, perde e tal, reivindica, mas essa é a função da associação de caixa. O senhor fica fora. E ele saiu fora
E eu vi que não dava para fazer esta coisa que sempre se tentava fazer. Ir ao palácio, não dá certo, não dá. Ninguém quer dar aumento para ninguém, porque o centro tem 1000 problemas para resolver. Então, tínhamos que começar do começo, de uma associação que não existia, só existia no papel. Era no gabinete do Procurador-Geral. Nunca vi na minha vida um sindicato de operário trabalhar dentro da casa do patrão. Entende? Isso é impossível. 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 Então, primeira coisa, tirar a sede. Sair fora da Procuradoria, porque era na Rua Boa Vista. Você ia lá, falava com o secretário do Procurador-Geral para bater o ofício, para qualquer coisa. Era a mesma pessoa, dona Wanda. Então, a primeira coisa era tirar. E foi o que nós fizemos no dia 18 de janeiro de 68, logo após tomarmos posse. Uma sedezinha na rua José Bonifácio, 176, em frente à livraria Saraiva, que hoje não está mais lá, né? Já há muito tempo está aqui na Praça da Sé, mas era ali. É um lugar pequitico, pequitinho. A sede é a coisa, era só um ponto, né? Mas era preciso sair da PGE, porque não tinha cabimento ficar na sala do lado do Procurador-Geral. Isso eu não tinha, nem ia lá, tinha até vergonha, entende? Então se montou a sedezinha. Bem, aí, uma sede alugada, evidentemente. A gente precisava de dinheiro para tocar, né? Porque o procurador ganhava muito pouco. Então, bolei uma rifa para aparelhar a sede. O plano nosso era o seguinte, comprar um Fusca para quem ganhasse a rifa, uma rifa com 1000 números, que dava, na época, se vendesse os 1000 números, 13.000 cruzeiros. Era o dinheiro da época. A gente, com 10.000, comprava o Fusca novo para o colega que ganhasse. E 3.000 ficava para a associação, que para nós estava bom demais. Para comprar umas cadeiras, comprar umas coisas, um telefone, arranjar um telefone e tal. Então, esse foi o começo do começo. A gente tinha que se estruturar para depois pensar na verba honorária. Bem, mandei para o Procurador-Geral, que não gostava de mim, por causa de eu ter saído inventado uma sede pequena fora, porque ele queria dominar a carreira pela associação, ele ficou implicado comigo. Tudo bem, é o que eu posso fazer. Fizemos a rifa. E mandei 10 números para os colegas, ele e os colegas do gabinete. Quando chega na sexta-feira, que antecedia o dia do sorteio, ele me manda às 6 horas da tarde um envelope de volta, sem comprar, que eram bilhetes que encalharam. Eu fiquei desanimado, porque a gente não havia mais tempo útil, era o fim de todo, o expediente já tinha fechado, não dava para você correr em nenhuma procuradoria, tentar vender. E ele fazendo isso em cima, eu vendi, eu sozinho, 990 rifas, correndo as procuradorias, né, durante um bom tempo. Bom, no dia seguinte, sábado, era o sorteio, eu fui com a Leila Boazar, que era a secretária da associação, eu e ela, à tarde, no horário que o rádio dava o resultado, ia dando o resultado, né? Ia fazendo o sorteio e ia dando o resultado. E acontece, eu sempre fui muito sortudo, acontece que saiu para um desses 10 números, que correu para a associação. Eu fiz uma ata, falei, como nem eu nem a Leila podíamos comprar, não tínhamos dinheiro para comprar, nós fizemos uma atazinha, que deve sair, mas
esse fato ocorreu, dizendo que isto era para a associação concorreria com 10 números. Um dos números foi o sorteado. Então, a associação ficou com 13 mil cruzeiros. Nossa, deu para fazer uma festa, né? Então, eu brincava, dizia que ia comprar carne de som, então, o pessoal ficava doido, né? A procuradoria, foi, vamos tocar o carne de som aqui na porta da Rua Boa Vista. Bem... Então, o procurador-geral perdeu o Fusca. Pois é, perdeu um deles, perdeu, mas as coisas, quando tem que dar certo, deu certo. Então, foi um bom começo. Para uma sede piquitica, ganhar esse dinheiro, se mobiliou, comprou o telefone, porque não tinha telefone, era complicado naquela época o telefone. E essa foi a primeira etapa muito importante, fixar um ponto, um local de trabalho, onde todo mundo, no fim da tarde, passava lá para ter notícia tal, e coisa. A gente já tinha telefone para se comunicar com os colegas tal. Esse foi... Essa história da rifa foi o primeiro dos fatos engraçados que aconteceram, né? Porque foi uma coisa... Eu tinha vendido 1000 números, quase 1000 números, 1990, foi dar para esses que foram entregues, que eu entreguei no gabinete, né? Bem, após isso, a grande luta nossa, nesse mesmo ano de 68, foi o desconto em folha, porque antigamente, no dia do pagamento, se recebia um envelope com dinheiro dentro, era o sistema da época, né? 1950 e pouco, nessa época, era em dinheiro. Você ia, assinava lá e o tesoureiro dava um envelope, você conferia na frente dele, e assinava e pronto. E aí eu ficava ali do lado, como se estivesse na porta de uma igreja pedindo esmola. Aí um puxava uma nota pequena, né, para a associação, né? E desses grãozinhos assim que a gente foi vivendo. Aí aconteceu o sorteio e tal, aí nós ficamos com o dinheiro, aí a gente não precisava ficar esmolando ali na porta da Rua Boa Vista, né? Que era muito humilhante. Bem, aí conseguimos o decreto do desconto em folha. Então resolveu. Combinamos com o colega, fizemos uma assembleia, quanto vai te cobrar, uma quantia pequena, mas era um número grande de pessoas. A gente já tinha um dinheiro assim, porque aquele dinheiro dos 13 mil, aquilo era para as campanhas nossas, tal, a gente estava guardando ali. O dia a dia, nós contratamos uma funcionária, então já começa a ter despesa, tem o telefone, tem a funcionária, tem aquilo. Com o desconto em folha, foi um alívio grande. O governo, eu pleiteei, falei com o João Pedro, e conseguimos. Uma coisa que ninguém nem dava importância, porque para eles a associação de caixa não existia, não interessava, né? Ninguém tomava conhecimento. Bem, então passou-se a pensar, porque era preciso reunir as procuradoриas do Brasil, porque isso ia fortalecer a luta da verba honorária, né? Então, o que fazer? Entrar em contato com os colegas. Mas ninguém tinha endereço de colega, nome, telefone, nada no Brasil. Porque nunca se fez esse tipo de reunião, né? De você buscar colegas de outros estados. Então, o que eu fiz? Viajei de Porto Alegre a João Pessoa, da Paraíba. Naquele tempo não tinha essa vantagem de poder afastar ganhando, né? Então, eu fui com o meu dinheiro, tirei férias e levei 30 dias de ônibus. E descendo cada cidade, cada capital, eu parava, ia procurar o procurador e tal, já ficava perto das rodoviárias, entende? Era mais barato você dormir e tal. E aí no dia ia, procurava, ia procurando, você vai no Palácio do Governo, aí eu encontrava, né? Aí ficava sabendo, eu estava lá, ficava sabendo o nome do geral, pedia audiência para falar com ele, dizia que era procurador de São Paulo, eu sempre fui atendido assim. E aí fui anotando, fui montando um fichário dos procuradores
do Brasil todo, das procuradorias do Brasil todo. Bem, Todos os estados, doutor Armando? Todos os estados. Bem, cheguei a João Pessoa, aí não acabou o dinheiro, eu estava no Banco do Jardim pensando o que eu ia fazer, porque eu não tinha mais como prosseguir. Porque eu comia sanduíche só e dormia nos quartos de quinta categoria para economizar, né? Porque a remuneração era pequena. E eu não ia, adotei como um princípio, não usar dinheiro da entidade. Tem aqueles dinheiro grande da rifa, tal, aquilo seria para coisas específicas, para o Congresso, tal, se a gente conseguisse fazer. Então, eu pagava do meu bolso. E como eu usei as férias, porque eu não tinha como sair do serviço, né? Bem, aí o procurador, fui correndo, fui de estado em estado, e no Rio Grande do Sul, e como cada lugar ele tinha um nome, você vai ver aqui, cada lugar tinha um nome. Primeiro Congresso Nacional do Procurador do Estado, advogado de Estado, advogado judiciário, advogado de ofício, advogado jurídico, consultor jurídico, procurador do Estado, procurador da Fazenda, procurador dos Fiscais. Cada lugar tinha um nome, né? E eu conversando em Porto Alegre com o procurador-geral do Estado, percebi que ele não podia ser procurador-geral do Estado, porque ele falava coisas do Ministério Público. Eu falei, senhor procurador-geral, vamos parar um pouco. Eu vou perguntar para o senhor é o que é, afinal? Ele falou, eu sou o chefe do Ministério Público, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou enganado, eu estou tentando fazer um congresso de procuradores do Estado, que não é o procurador do Estado que o senhor é. O senhor é Ministério Público. Lá eles chamavam procurador do Estado. Então, cada lugar é uma loucura dessas, né? Por isso era importante você ter a mesma nomenclatura, a mesma coisa, a razão da minha viagem. Bem, então, esse foi um episódio muito engraçado. Eu percebi que ele era o chefe do Ministério Público, muito simpático. Ele falou, não, meu filho, sai aqui, eu vou te mostrar. Aqui não tem isso que vocês têm lá em São Paulo. Aqui nós temos só procurador da Fazenda. Não tem mais do que isso, tal, que é para a cobrança da dívida, entende? Aí eu entendi que nós estamos num país que tem uma imensidão incrível, né? Bom, então, fui bater lá em João Pessoa, aí eu precisava voltar, conversei com os colegas, voltei para Recife, que eu já tinha estado, e o procurador-geral de Pernambuco disse para mim, não, colega, o seu esforço é muito grande, pelo amor de Deus, volta para sua casa, porque eu falei para ele que eu já estava terminando minhas férias, não falei em dinheiro, né, senão ele ia pensar que eu queria. Falei, não, eu não tenho mais condições, preciso reassumir meu serviço. Ele falou, não, volta que esse pessoal do Norte são meus amigos. Nós nos reunimos de quando em quando, tal, Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, tal. Eu faço esses contatos por telefone. Eles todos me conhecem, eles vêm muito a Recife para se orientar, porque Recife é a grande cidade do Norte e Nordeste, né? Então, isso ficou por conta dele. Então, ele fez esses contatos, deixou material para ele e tal, para essas coisas. E voltei para casa. E fizemos um congresso que foi de 13 a 16 de outubro. 69. Eu fui reeleito. Então, 68 e 69. O mandato era 1 ano. Então, eu fui reeleito. Então, bem, e o Congresso acabou sendo um sucesso, porque as pessoas se conhecendo, acertando nomes, a mesma nomenclatura, uma coisa que demorou um bom tempo, mais de 1 ano depois já estava tudo já combinado, o nome que nós íamos usar,
e essa coisa toda. Então, eliminou toda essa história aqui, dessa montanha de nomes, né, que você não sabia, e localizar o nome da pessoa, que era o procurador-geral, se fez amizade com muita gente e tal. Então, ficou resolvido esse problema de unir os estados. Este foi o grande trunfo para ter a verba honorária, porque aí eles também iam reivindicar nos seus estados. Então, não seria eu sozinho aqui em São Paulo. Entende? Uma pauta nacional. Uma pauta nacional. Esse foi o grande sucesso da coisa. Então, e aí eles me conhecendo, ligavam, tal. Eu tinha telefone lá na associação. Então, a coisa funcionou. Vieram 10 delegações. São Paulo é o maior número, obviamente, de inscritos. Aqui tem a relação completa de todo mundo. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, os grandes estados estavam presentes aqui, Minas, Bahia e tal. Bem, o professor Eli, nesta altura, era o secretário da Justiça e gostava muito de mim por causa do direito municipal, eu mexia com o direito municipal, Lilo Meirelli. E ele apoiou muito. Agora, no curso da preparação, ainda voltando um pouquinho, houve um episódio muito engraçado. O cartaz do Congresso. O professor Eli falou, não, o cartaz fica por conta do governo, não se preocupe. Você me traz, eu mando fazer. E eu contatei um especialista, ele foi na faculdade de Direito. Não, ele fez o seguinte, ele fez uma coisa que eu só soube 10 anos depois. Ele fotografou, ele desenhou uma pessoa com um microfone, um monte de pessoa com a mesma cara, assim, em torno do microfone, como se fosse um congresso, né? Pessoas falando no microfone. Só que ele retratou a mim. Caricatura, que eu nem, quando vi isso, nem percebi que ele estava fazendo isso, mas ele não falou isso para mim. Não, foi, mas aí eu levei na secretaria, que era o Zancaner, secretário. E eles já ficaram horrorizados. Não, como? Isso é coisa de comunista, falando em microfone, tal, o grupo com a mesma cara. Só que não reprovaram o cartaz. Aí, eu fui ao profissional, ele falou, não, me devolve, eu faço um outro de graça. Foi na porta da faculdade de Direito, fotografou a faculdade, desenhou como se fosse à noite, com as janelas todas assim como se estivessem iluminadas, tal, ficou uma coisa bonita. E esse eles aceitaram. E aquele rejeitado, ele concorreu a um concurso e ganhou o primeiro lugar. Aí que é a história. Que ótimo. Entende? Eu comprei isso aqui para ver que está aqui dentro, tem o cartaz que ele fez uma mudançazinha. O governo, pela pessoa do professor Eli Lopes Meirelli, apoiou o Congresso, pagou algumas coisas, hospedagem no Hotel Danúbio para as delegações de fora. Então, foi um apoio psicológico muito importante para a entidade, né? Essa coisa do governo, porque como foi a associação que fez, eles ficaram irritados, né? O pessoal da PGE, do comando da PGE, né? Que achava que eu tinha que falar com eles, ficar de joelho e eles pagarem as coisas. Não, eu falei com o professor Eli, ele falou, não, isso sai de verba da secretaria e tal, pode deixar, eu vou apoiar. Na faculdade de Direito eu ouvi a cerimônia de abertura, e a ordem abriu para as reuniões plenárias. Quer dizer, isso fui fazendo contato e consegui, não precisei do governo por coisa nenhuma. A única coisa que eu precisei dele, que era o cartaz, eles fizeram
E o Borba foi uma maravilha. Ele ganhou o primeiro vez da vida, ganhou o prêmio de dinheiro e saiu aqui na revista do Ministério do Instituto Nacional do Livro, do MEC. Então, para ele, foi ótimo. Mas tinha que passar aí que chega a coisa. Pela Comissão da Paridade, a verba honorária. Aí que fizemos aí, terminado o Congresso, nós lutamos por um projeto. Aí já estava madura a coisa, os outros estados também se virando para conseguirem, as leis estaduais, a gente se conectando, tal. A coisa foi crescendo com um bolo com fermento. Mas aqui em São Paulo, tinha um problema do DAP, que tinha uma comissão, o CEPAR, Comissão da Paridade, que tinha que examinar essas coisas. E foi lá que o doutor Laércio não conseguiu. Não passou, porque o CEPAR foi totalmente contrário, eu vi os pareceres deles e tal. Bem, eu tinha que enfrentar isso. Fiz um trabalho individual, né? Fui à casa de cada membro do CEPAR, da Comissão da Paridade, mostrar que a verba honorária era uma coisa que no mundo inteiro, levei a história da verba honorária no mundo, desde o século XIX, o advogado ganhação, a verba dele e tal, na França, nisso, aquilo, que isso era uma coisa antiga, não sei por que eles estavam estranhando isso, porque eles não estão pedindo para igualar a juiz, a promotor, nós estamos pedindo uma coisa nossa, que neles não podem ter, que nós podemos ter e devemos ter. E foi aí terrível. Conversei, procurei todo mundo, na hora do jantar, onde ele estava com a mulher e com os filhos. Né? E falei, olha, colega, você veja, você vai ser beneficiado por isso, porque era 2 do Executivo, 2 do Legislativo e 2 do Judiciário. Eram 6 pessoas. E veja, não há argumento contra. Isso de uma pessoa leiga eu posso compreender, mas de vocês eram advogados, a Comissão da Paridade. Se opor à verba honorária, não, isso não tem cabimento. E martelei nisso. Bom, tivemos 5 votos a favor e um que votou em tempo que ele tinha medo da chefona, porque nós conseguimos que a chefona fosse deslocada. Né? Ela era ligada à Secretaria de Administração, nós falamos, conversando com o secretário, que precisava ter paciência, que não é possível. Ela é uma leiga, estava se opôs ao Procurador-Geral do Estado e estava se opondo a uma coisa que deixasse que os colegas da comissão, que eram advogados, debatessem o assunto. Ela não queria nem ler as coisas que eu levava para ela. Bem, para encurtar a coisa. Passou por 5 votos e com uns 6 votos, com uma pequena observação de um dos colegas que ficou com medo dela reassumir e fazer alguma coisa contra ele e tal. Mas foi com isso, a lei terminou na Assembleia, né, de passar, eu acompanhei, assisti comissão sozinho, porque o negócio chato é você ir em grupo. O cara não gosta. Você personar um cidadão, entra com 50 pessoas numa sala. Isso não funciona. Eu ia sozinho. Sozinho. Falava com Deus e todo mundo sozinho. Ele tinha que dizer para mim que não estava de acordo com isso. Eu convencia, mostrava tal, levava o material todo pronto e falava pouco e conciso e rápido ali para não fazer o cara perder tempo. E funcionou. Aí, o governador lá do Natel, que tinha absoluta certeza que eu não ia conseguir aprovar, porque ele sabia que o Procurador-Geral não tinha conseguido, ele falou, ô moço, se você aprovar na Comissão da Paridade, eu assino. Naquele tempo que ainda existia político cuja palavra valia. Eu não era
do partido político dele, ele era da Arena, do partido do governo, era exatamente o contrário, mas não interessava, ele não estava cogitando disso. Ele me viu, eu falei, governador, vim comunicar ao senhor que o projeto está pronto, com a verba honorária, e o senhor me falou que se aprovasse na comissão, o senhor assinaria. Ninguém tinha falado isso para ele, né? Ele falou, você conseguiu aprovar? Consegui. Está aqui o documento todo da aprovação. Ele falou, então, palavra dada. É palavra cumprida. Assine na sua frente. O João da Caneta assinou a lei. Mandou para a Assembleia. Não, exato, ele já tinha passado para a Assembleia, mas ele podia ver, ele ia exercer o direito de veto, com certeza. Porque o DAPA entrou em contato com ele, que queria que ele exercesse o direito de veto. Mas eu atravessei e fui a ele antes, e ele falou, não, eu dei a minha palavra para você, essa pressão do DAPA não vai funcionar, é para já. Pô, transformou a carreira. Essa é a história verdadeira. Está tudo por aqui. Bem, então, com essa lei, deu-se duas pauladas. Criou-se o centro de estudo, que eu queria muito, pelo artigo 4º, estabeleceu os honorários educativos pelo artigo 55. Bem, aí, a última etapa que encerrava o meu mandato, a compra da sede aqui nesse prédio. Gente, mas como eu já vinha trabalhando na compra da sede definitiva, própria, o Valdir Tocoso Pérez, nós elegemos presidente com uma condição, dele comprar a sede. Eu que vim ver tudo e falei, Valdir, ele é muito meu amigo, gostava muito de mim. Falou, não, olhos fechados. Veja quanto é que tem que pagar, eu determino e tal. Depois dele foi eleito Quem é que foi? Depois dele foi o... Marmo, Domingos Marmo. Mesma coisa. Tive na casa do Marmo, continuou o pagamento. Eram 3 anos o pagamento. E como eu voltei, o 3º ano, eu peguei e, no final, encerrando meu mandato, terminei o pagamento, passamos a escritura e inauguramos a sede. Estava aí, todas as autoridades aqui vieram, até o presidente do Tribunal de Contas do Estado, veio todo o companheiro, né? E com isso, dei por encerrada a minha missão. Né? Aí, eu precisava, porque eu tinha muitos colegas de faculdade que não eram procurador do Estado, eram procurador de autarquia. Havia 18 autarquias da época. Eu, como presidente da entidade, coloquei o problema do seguinte, de estender a verba honorária para eles terem benefício e eles pagando com dotação deles. Mas, pessoa que tem coisa e não quer que o outro tenha, não, mas estender, eu falei, não, e ainda mais, estender e a PGE tomar conta de todo o sistema jurídico, porque cada uma tinha um decreto, fazia do jeito que queria, e ganhava e perdia. A gente ganhava uma ação, eles perdiam a mesma ação, porque era um pessoal mais fraco. Ele não tinha concurso. Falei, não, a gente enquadra no concurso, com o tempo vai acertar isso tudo, fica sob o comando da PGE, o Conselho da PGE disciplina isso, e vai absorvendo esse pessoal e fazendo um sistema jurídico unificado. Mas a associação não concordou. Eu falei, bom, então vou deixar a associação porque eu fui o voto vencido e não aceito essa... A diretoria? Toda ficou contra mim. Eu só fui o meu voto, da minha postura, foi só eu que votei. Eles ficaram
Ah, mas não, nós conseguimos agora, vamos programar para os outros. Não, não é programar. Cada qual, na carreira jurídica. Vamos criar um sistema jurídico único sob o comando da PGE. Você não vai ver mais cara nomeado, vai ser tudo para concurso, tudo. Agora, a gente aproveita esse pessoal que está aí, é tudo mais novo aí, tem 70 anos de idade, não podemos mandar embora. Entende? Mas não concordaram, eu peguei, então fui embora. Há 43 anos que estou fora daqui, entende? E agora já estou com 93 anos, eu morro fora da PGE, da PESP. Não tão louco fora. Bem, É isso aí. isso aí. E quando foi, e para encerrar, e quando, aí que fundou a EP por causa disso, para dar um seguimento aos autárquicos. E aí o governador era o Montoro. E eu sozinho ia ao Palácio para tentar ainda uma jogada final, né? Para conseguir a verba honorária para os colegas da autarquia. Isso já pelo web. Já pelo EP. E eu tinha sido presidente da Emprasa, então lá no governo me conheciam como presidente da Emprasa, tal, mas eu já tinha, naquele momento, eu tinha já deixado a Emprasa. E fui ao Palácio porque o pessoal da TL me informou que o governador ia vetar, eu consegui, na Assembleia, incluir a verba honorária para os autárquicos, numa fase final da lei, num artigo final da lei da época, eles estavam reacertando a legislação, e... Isso eu tive o privilégio de estar com você visitando todos os deputados. Isso, foi exatamente, eu ia dizer isso. Bem, aí como o Augusto falou, olha, Armando, tem aqui eu estou com uma ordem aqui para fazer o veto. Eu sei que você está nessa luta desgraçada aí. Augusto de Campos. Augusto de Campos. Nosso poeta. Isso. Você veja. Falei, olha, agradeço, olha, ele falou, você podia falar com o secretário da Justiça, com os vários secretários, porque o governador costuma reunir o secretariado para assinar essas leis. E ele marcou dia tal, e eu estou com o veto pronto. E só está vetando esse artigo dos autárquicos. Eu saí feito um foguete, fui falar com o secretário da Justiça, o nome dele, um nome conhecido, agora no momento eu não estou me lembrando. Ele falou, não tem... Não, eu já vou me lembrar o nome dele. Ele falou, não. Ele não me conhecia, assim, nem eu a ele. Falou, não, eu não tenho oposição nenhuma. Eu expliquei para ele a luta nossa. Ele falou, não tenho nenhuma oposição. Mas isso, meu filho, quem decide é o governador. Há uma ordem aí de fazer o veto, mas isso é a assessoria que prepara, tal, já conhece o estilo de trabalho, mas a decisão final é do governador. Eu acho que você devia falar com ele. Eu falei, será que eu consigo? Ele falou, bom, tente, vá lá ao Palácio, tenta. Você foi um membro do governo, até há pouco eu tinha sido presidente da Emprasa, né? Corri lá. Andando pelo corredor, a informação é que eu ia ter uma reunião naquele dia, do secretariado. Um japonês que veio a ser secretário da Fazenda, era assessor do governador. Uma figura conhecida aí, né? Nakano. Olha, ele era o senhor. Então, mas não tem importância, porque e topei com ele no corredor. E como eu o conhecia, ele me conhecia da Emprasa e tal,
a empresa, no meu tempo, era muito forte, tinha quase 1000 técnicos, engenheiros e tudo. Teve uma participação muito grande, eu consegui helicóptero para fiscalizar a região metropolitana, para agora o pessoal que fica cortando, porque a secretaria tem a função de multar, tudo, né? E a empresa era a que agia, né? A secretaria é o órgão que necessitava, fazia multa e tal. Mas quem fotografava tudo era a minha equipe da empresa. Ele gostava de mim, entende? Porque eu era muito rápido nas coisas lá que eles pediam. Ele falou, você está aí. E contei para ele assim, rapidamente, porque você não pode ocupar muito o cara. Você tem que ser rápido no gatilho e direto do ponto. Ele falou, espera aí. Entra aqui numa sala. Acendeu a luz de uma sala que estava vazia. Me explica um pouco melhor. Ele estava com aquela conta de japonês, aquela... Ábaco. Isso, ábaco. Ele fez umas continhas e falou, não, mas a oposição, eu falei, não, há um veto aí. Eu precisava, o governador, ele falou, o governador está numa reunião, deixa eu ver. Espera um pouco aí. Na sala, me deixou na sala, foi lá fuçar, falou, vou colocar você na sala. Eu falei, mas posso? Ele falou, não, você pode, você foi presidente da empresa e tal. Eu já falei lá que você é da entidade de procuradores, presidente e tal. E você entra e se vira lá com eles. Estava todo mundo sentado lá. E no lugar do Serra, que era secretário de Planejamento, estava um secretário que o substituiu, porque o Serra era candidato. Então, com o doutor Clóvis, eu sentei ao lado dele. E aproveitei para conversar com ele, porque ele não é advogado. Ele falou, não, mas eu estou de acordo. Por que vetar? Isso é verba honorária, é para advogado e tal. E eu fui conversando com cada um, com exceção do secretário da administração, que ficou contra. Não, vocês vêm com essas coisas de verba honorária, porque eu via que eu ia lá no DAP, né? Ele já estava cheio, né? Quem era ele? Não me lembro agora, sim. Ele ficou contra. Eu falei, bem, mas era um monte de secretários. Então, o secretário da Justiça, que era o secretário da pasta, que é o governador, ouve o secretário, ele ouve os outros, mas ele ouve basicamente aquele secretário que está em questão, né? O da saúde, o daquilo lá. E eu já tinha... Aí, o governador... quando estava em reunião, o secretário da Justiça ligou para o governador para dizer que ele não tinha oposição a isso, que o governador decidisse como entendesse, né? Mas que não havia oposição da parte dele, secretário da Justiça. Bom, então isso abriu uma porteira, né? Deixou para o governador. E o governador me conhece, porque eu sou colega do Almino Afonso, ele foi secretário do Almino Afonso, do negócio do metropolitano, você entende? Então, facilitou muito esse contato. Aí entra o Procurador-Geral do Estado, na reunião. Aí eu gelei. Félix Sabino. Aí, porque o Félix Sabino soube do veto, tal coisa, não. Eu falei, Félix, preciso conversar com o senhor um minuto. Tirei ele da sala. Ele falou, não sou favorável. Eu falei, Félix, pelo amor de Deus, todo mundo está a favor. Eu estou conversando com o governador, se você der uma palavra contra aí, você vai tornar impossível isso. Não, mas eu vou ficar quieto. Por favor, não opine contra. Aí voltamos para a sala, e o governador foi perguntando para cada um. Quando chegou nele, ele falou, não, estou de acordo. Uma palavra de um segundo, resolveu o problema. Quer dizer, a PGE estava de acordo, o secretário da Justiça de acordo, não havia. Ele falou, não, então, tira isso daí e prepara a folha que eu vou assinar agora.
na frente do Armando, falou o meu nome. Vou assinar agora na frente do Armando. Ele era procurador Quem? do Estado, Montoro. O governador. Isso, ele era o... Procurador do Estado. Entende? Ele era procurador do Estado. Ele falou, não, eu vou assinar aqui. E até que houve depois a assinatura oficial no dia seguinte, mas já estava assinada a lei. Ele fez só uma encenação, uma folha que puseram lá para ele assinar. Na verdade, ele assinou nessa reunião. Entende? E com isso, tornou possível os obstáculos, né? Essa coisa. Né? É claro que se tivesse mais tempo, a gente ia aprimorar isso tudo, né? Para a PGE assumir essa coisa. Depois mudaram a Constituição, que não queriam mudar na época, para dizer que a PGE, artigo 100 e qualquer coisa, né? 101, né? Uma coisa assim, consolidou isso. Então, o principal da história é isso. E eu só saindo fundando a UEP, é que se conseguir terminar o meu trabalho de conseguir isso para os procuradores, né? E a reunião última foi essa que o Lacerda estava lá, né? E com isso deu uma outra estrutura para a carreira, né? Paramos, nunca mais perdemos um procurador, a não ser eventualmente um outro que desejou fazer um concurso para juiz, para aquilo, né? Mas o fundamental estava feito, a sede própria, enfim, tudo. Entende? Agora, não sei, a situação hoje, como está, né? Assim, que o Serra já mexeu um pouco com a verba honorária, tirou uma verba da gente, quando era governador, fica esse pessoal fazendo mexida, né? A gente precisa firmar o pé nisso, né? Mas isso é uma luta para outras gerações. E permanente, né, na vida da gente, né? Eu acho que essas coisas, você precisa ter abnegação, vontade, e precisa ter um pouco de sorte, que eu tive. No momento certo, eu consegui entrar nos lugares certos e fazer esses contatos, né? Coisa que tem que ser naquele momento, que ele está ali para decidir. Se você chegar atrasado, eu dormia lá no palácio, para não perder essas horas, né? Porque tem que ser naquele momento que você tem que falar com a autoridade, para resolver um problema. Não pode ser antes, nem pode ser depois. E também não precisa ir, não pode ir em grupo. Isso é péssimo. E falar em equiparação a outras instituições, nada disso. Isso nunca funcionou, nunca vai funcionar. Ninguém gosta disso, nenhum governo, né? E agora estamos aí com uma sede aí maravilhosa, outra sede lá embaixo, com verba honorária, dar seguimento e tentar rezar para termos procuradores gerais melhores, né? Como nós tivemos alguns muito bons, né, no passado, né? Os procuradores gerais que eu conheci e que eram pessoas ligadas à carreira e interessadas pela carreira, eu destaco do meu tempo, José Edgar Pereira Barreto, que foi de 47 a 62, foi um excelente procurador-geral, almoçava com o governador, resolvia sozinho com ele os problemas, não precisa você fazer romaria, isso é uma exceção. Entende? Ele sabia como fazer. E o Laércio Francisco dos Santos, que foi de 69 a 71. Foi na época que, quando nós fizemos o centro de estudo, com ele, que começamos a revista da Procuradoria Geral, fiz os 5 primeiros números, foi sob minha coordenação. Depois eu falei, agora, Laércio, agora prossegue aí com a sua turma. O Félix Sabino, eu devo a ele essa
postura dele na hora lá que resolveu o problema, entende? E ele depois me convidou, insistiu que eu fosse à Bahia, num congresso, né? Foi muito simpático a parte dele. Isso foi muito engraçado, porque eu fui e fiquei com a delegação paulista lá no fundo da sala. Aí o governador mandou me chamar. E eu fiquei sem graça, porque na primeira fileira estavam os procuradores gerais de todos os estados. E eu cheguei e fiquei numa cadeira atrás deles. Eu não ia ficar com eles, porque eu não era apenas um procurador, então eu fiquei atrás dele. O governador falou, não, é aqui comigo. Me fez subir, ficar com ele ao lado dele, lá na sala, do coisa, né? Foi uma prestígio muito grande para a instituição, para o procurador, para São Paulo, entende? Que sempre... Da estrutura. Eu sinto-me muito honrado com o convite feito pela Associação dos Procuradores do Estado, cuja associação fui presidente por 4 mandatos, e agradeço ao meu velho colega, Marcelo, a oportunidade de poder estar aqui, depois de 40 e tantos anos. E agradeço também a presença do Paulo Lacerda, meu grande amigo, companheiro de outras lutas. E entendo o seguinte, que a Procuradoria-Geral do Estado faz parte da minha vida. É uma coisa que eu fiquei por muitos anos numa luta, junto com os colegas, com editorias, no sentido de dar a ela a dimensão que ela tem hoje. Eu me orgulho disso e faço uma saudação aos colegas que vão chegar para o Congresso Nacional, porque eu me recordo daquele momento do primeiro congresso, com as delegações chegando e a gente recepcionando, e foi super proveitoso isso tudo. Foi um congressamento que foi o fundamento básico para a gente conseguir ter sucesso nas nossas reivindicações. Minha saudação a todos e agora muito obrigado aqui ao pessoal da Associação dos Procuradores do Estado.